irmão Gessé, ele com sua maestria, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar. Jesus está no trono à destra do Pai. Ele desce na sua vinda, conforme já lemos algumas escrituras e várias outras, Ele desce na sua vinda gloriosa. Ele vem. O que Paulo diz? Que Deus tornará a trazer com ele aqueles que haviam dormido no Senhor. Então os que dormiram no Senhor, ele tornará a trazer com ele, como através da ressurreição. Qual que é o corpo? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, se você ler ele todinho lá, você vai ver que existe corpo terreno e corpo celestial. Então vamos para o 17 novamente, 1 Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós vamos estar sempre com o Senhor? Sim, no reino milenar e em seguida na eternidade. Arrebatados, não, vamos tirar isso da nossa cabeça. Arrebatar é aquilo que eu vi, aquela imagem que eu vi, está aqui, desaparece e de repente some, e de forma assim iminente, a qualquer momento, e de forma secreta. Mas que, quando Paulo está dizendo arrebatado, a raiz da palavra que ele está dizendo aqui, arrebatados, harpazo com H, Por que eu vou na raiz da palavra? Porque eu quero saber o que essa palavra realmente significa em outras passagens bíblicas. E quando a gente vai lá em Atos capítulo 8, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe foi para o céu? Filipe foi para as bodas do Cordeiro? A palavra em grego harpazo, usada em Atos capítulo 8, verso 39, é a mesma palavra usada em 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Em grego, harpazo, que significa resgatar, trazer, tirar de um lugar para outro. Filipe foi arrebatado e não viu mais, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. É tirar, sem dúvida, aquela matéria de um lugar para outro. O arrebatamento então fará esse resgate, essa tirada destes que estiverem vivos, para encontrar o Senhor na sua vinda, nas nuvens. A única coisa que mostra, a única diferença, por isso que eu falo, eu creio sim no arrebatamento, eu creio nessa subida, eu creio nesse encontro, mas é um encontro com Jesus nos ares, é o encontro com Ele nas nuvens. E aí o que ele faz? No capítulo 19, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então ele vem. E o que vai acontecer com esses que estiveram vivos, que se estivesse morrido, teriam morrido no Senhor? Pensemos assim: os que estarão vivos para essa vinda, e que se tivesse partido, teriam partido no Senhor, serão arrebatados, tirados de um lugar para outro, para encontrar o Senhor nos ares. E então, a partir de então, estaremos sempre com o Senhor. Haverá um arrebatamento? Sim, haverá um arrebatamento. Mas Mateus 24, verso 40, é o arrebatamento? De acordo com as Escrituras, é a batalha do Armagedon, porque Jesus explica acerca do dilúvio. Então, cremos sim
num arrebatamento. Mas quando se falar de arrebatamento, não é uma vinda secreta de Jesus para arrebatar um povo secreto, mas que é na sua vinda, é aqueles que já serão trazidos, que houveram partido no Senhor, e nós que estivermos vivos nos encontraremos com Jesus e os demais nos ares. O encontro será nos ares e não aqui na terra. Ficou mais fácil de entender? Porque nós poderíamos recebê-lo aqui na terra, mas o encontro será nos ares. E então ele completará a sua vinda. A gente viu aqui em 1 Tessalonicenses 4 que terá uma trombeta, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, que Cristo ressuscitou, verso 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus então foi a primícia daquela colheita. A colheita começou com Jesus, ou seja, a primeira ressurreição já aconteceu. Haverá as demais ressurreições. No verso 35, Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. O verso 44, semeia-se corpo animal. Por que semeia-se? Então nós estamos em corpo animal e vai à sepultura. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então é o que Paulo deixou. Então quando se semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E aí no verso 51 ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, verso 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, observe que Paulo cita aqui também uma trombeta. 1 Tessalonicenses 4, ele fala que ele virá ao som de trombeta. Mateus 24, verso 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem. Lembra do que lemos em Apocalipse 1, verso 7? Todos o verão, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Então observe que existe uma trombeta em comum nessa vinda. 1 Tessalonicenses 4, a trombeta soará. 1 Coríntios capítulo 15, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então aquilo que foi semeado na corruptibilidade vai ressuscitar na incorruptibilidade. Foi uma semente, ressuscitará corpo espiritual, e nós seremos transformados. Então se eu associo 1 Tessalonicenses 4, 13 a seguir, 1 Coríntios 15, 51, 52, Mateus 24, verso 30 e 31, os outros mortos não reviveram. Então haverá mais mortos que não vai reviver? Sim, é a Bíblia que está dizendo. Por que não reviveram? Porque não dormiram no Senhor. Até quando que eles vão ficar lá na sepultura? Até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ah, mas eu não morri, estava vivo durante esta ressurreição. Eu teria morrido no Senhor se eu tivesse partido. Eu obedeço aos mandamentos, eu cumpro os desígnios do mestre, então eu serei transformado, conforme Paulo disse aos Coríntios, juntamente com estes que ressuscitarão. Aí João diz, ainda continuando no verso 6 de Apocalipse 20, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Se a Bíblia diz que nós, na primeira ressurreição, então, é o que João está dizendo? Que seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele 1000 anos. Puxa, se a Bíblia está dizendo isso aqui de forma tão literal,
por que eu vou usar isso de forma simbólica? Eu preciso começar a ler a palavra de Deus compreendendo, não levando tudo para o simbolismo, tudo para o esoterismo, tudo para o... porque simbolismo, essas religiões secretas, traz muito simbolismo. Se vocês perceberem, nós tínhamos muito simbolismo diante da pirâmide, diante da águia, diante da numerologia, diante do zodíaco, diante dos signos, muito simbolismo. Forçou-se muito no simbolismo, forçou-se muito no tipo. Tudo tem que se trazer para o tipo. Mas vamos ler a palavra de Deus. João está falando aqui que haverá uma ressurreição. Bem-aventurados que fazem parte dessa primeira ressurreição. Paulo fala dessa ressurreição em 1 Tessalonicenses 4. Fala dessa ressurreição em 1 Coríntios 15. Fala sobre Jesus vir na nuvem. Jesus fala sobre ele vir nas nuvens e resgatar dos 4 cantos da terra os escolhidos. Eu fico às vezes assim, até sem compreender. Por que dificultar mais se a Bíblia está simplificando para aquele que quer crer? Bem-aventurados que fazem parte dessa primeira ressurreição, porque serão sacerdotes e reinarão com ele 1000 anos. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque existe a doutrina de que o milênio é desde que Jesus veio. O milênio é simbólico. O milênio não é 1000 anos, mas é a era da graça. Aí eu me coloco a perguntar. João estava lá na ilha de Patmos, quase no finalzinho do 1º século. Está falando aqui que haverá uma ressurreição, reinaremos, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo durante 1000 anos. Então João está falando disso, de uma coisa que vai acontecer no futuro. Como que eu consigo pregar que um milênio começou, esse milênio não é literal, mas é simbólico, e começou na quebra da lei para a graça, né? Vamos pensar assim. Veja bem, a pergunta é, então não haverá um arrebatamento conforme Mateus 24, verso 40? Não, aqui não fala de arrebatamento, mas haverá um arrebatamento. Arrebatamento. Para nós não pensarmos assim, associar essa palavra que Paulo escreveu, ela não é muito, se você procurar na Bíblia você não vai encontrar muita coisa acerca de arrebatamento. Então quando Paulo falou, ele usou esse termo que Lucas usou para falar que Filipe foi trasladado, né? Filipe saiu de um lugar, foi levado para outro, através desse processo, esse harpazo. Então, assim como aqueles que estarão vivos na vinda de Cristo, vai passar por esse processo, esse harpazo, esse resgate para o encontro com o Senhor nas nuvens, né? Ele virá e haverá um encontro. O encontro será nos ares. É o que a Bíblia deixa claro. Mas vai vir aí, talvez a qualquer momento, talvez irmãos vão assistirem, as igrejas tudo vão aplaudir, porque muitas igrejas creem no arrebatamento secreto antes da grande tribulação, e vai vir aí uma produção hollywoodiana para mostrar para o povo que vai haver um arrebatamento, que tem que estar todo mundo pronto para aquele arrebatamento. O negócio é que ninguém consegue alcançar os céus por medo. Então é uma coisa assim, é bom sabermos? Porque está na palavra. É essencial para subir, para se encontrar com o Senhor, para ser arrebatado, né? Ou para dormir com o Senhor, se partirmos aqui nesta terra, antes da segunda vinda. Tudo que a Bíblia nos mostra é importante sabermos. Tudo. Se a Bíblia deixou escrito, pensa assim, é importante sabermos, né?